Mas ainda, em relação ao legado, eu queria ouvir Jaime Nogueira Pinto. Eu acho que Salazar deixa talvez 3 coisas que são importantes em termos do seu legado político e até do seu exemplo pessoal. A primeira é a ideia que o Estado tem que ser uma pessoa de bem e quem está à frente do Estado tem que ser de uma honestidade e de uma probidade intocáveis. E, de facto, nesse aspecto, quer Salazar, quer, de um modo geral, nos seus governos, não há casos de corrupção ou de grande corrupção. Não há. Não apareceram. Não há. Segundo, é o período entre 1950 e 1973, é o período de maior crescimento da economia portuguesa em todo o século XX. Uma média de 6% reais ao ano. Terceiro, é de facto um exemplo político de que a nação é o mais importante, que Portugal é o mais importante e que esse é de facto a grande devoção, a grande razão da obra política de Salazar. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da economia, o sentimento patriótico, a organização corporativa e o império colonial. Boa noite. Vamos hoje evocar a vida e a carreira política de um dos mais destacados e polémicos portugueses do século XX, António de Oliveira Salazar. A sua defesa é assumida por Jaime Nogueira Pinto, professor catedrático, que recorda o importante contributo de Salazar no período de grande instabilidade que se seguiu à Primeira República, sem, no entanto, esquecer os aspectos mais negativos da ditadura. Para explicar a complexa personalidade de Salazar, Jaime Nogueira Pinto foi até à sua terra natal, o Vimieiro, no concelho de Santa Combadão, visitar a ruína degradada da modesta Casa Beirã, onde o futuro presidente do concelho forjou a sua maneira de ser, que o levava a comentar melancólico: a tristeza lusitana tem boa cepa, como o vinho, o queijo, a maçã, o granito. Esta ligação ao Portugal pobre e rural será uma das suas fidelidades até ao fim da vida e também a atávica inibição que o impede de abraçar o progresso e a liberdade das democracias ocidentais. Salazar deixa uma brilhante carreira académica em Coimbra para se tornar, em São Bento, o executor daquilo que considerava como um desígnio superior. Detestava a democracia parlamentar e nunca o escondeu. Eleito deputado pelo Centro Católico em 1921, exerceu o seu mandato apenas por um dia e só voltou a Lisboa mais tarde, quando é já uma autoridade em política financeira e todos os quadrantes o apoiam e lhe dão plenos poderes para endireitar os cofres do país. Com guião de Manuel Amaral e Jaime Nogueira Pinto, realização de Bruno Gonçalves e produção de Ângela Cerveira, esta é a história de António Oliveira Salazar. 18 de julho de 1936. Com o levantamento das tropas de Marrocos, seguido pelas guarnições das principais cidades da Península, começa a Guerra Civil Espanhola. Aqui, neste bastião do Forte Santa Luzia, em Elvas, face à linha invisível da fronteira com Espanha, é fácil de perceber a grande preocupação da política externa de Salazar: defender a independência do retângulo nacional português numa península desde os finais do século XV, dominada por Castela. Salazar é, na ocasião, o homem forte do regime, criado há 10 anos pelo movimento militar de 28 de maio de 1926.
A sua tomada de posição na Guerra Civil Espanhola é o seu primeiro grande gesto de política externa. Uma tomada de posição em que se joga a independência de Portugal. Uma independência antiga, mas constantemente em risco. Salazar foi, nesta hora crítica da história europeia e da história da Península Ibérica, como vai ser noutras, o grande defensor de Portugal e dos interesses portugueses. Por isso, esta figura polémica da história recente de Portugal foi um grande português. A pessoa que me convidou para defender Salazar neste programa usou comigo daquele tom de cumplicidade embaraçada que em alguns filmes de ação têm os chefes operacionais que vão enviar os seus colaboradores ou subordinados para missões impossíveis. Algumas reações que verifiquei depois de ter aceito publicamente tal incumbência, reações de perplexidade, de surpresa, de agressividade e até de hostilidade, levaram-me a pensar que a missão, se não era impossível, era pelo menos difícil. Ora, eu devo confessar que basta o facto desta dificuldade, o facto de uma personalidade que desapareceu há 40 anos da vida portuguesa, continuar a suscitar tanta polémica, bastaria esse facto, e bastou esse facto, para que a tivesse aceito. Salazar esteve à frente dos destinos de Portugal de 1932 a 1968, ou seja, durante quase 40 anos. Durante todo esse tempo, a sua máxima preocupação foi defender e manter a independência de Portugal. Hoje, no princípio do século XXI, membros da NATO e da União Europeia, os riscos de tal independência podem nos parecer longínquos. Mas nos conturbados anos 30, eles estavam aqui ao nosso lado. Éramos mesmo vizinhos da catástrofe. Para um país pequeno, de recursos limitados, saído de um período de instabilidade e com as Forças Armadas em reorganização, o conflito em Espanha colocava graves problemas. E Salazar sabia-o melhor do que ninguém. Nesse verão quente e longo de 36, a Espanha está dividida em duas. De um lado, o governo da Frente Popular, uma coligação de esquerdas, e do outro, os militares chefiados por Franco, apoiado por uma coligação de direitas políticas. Estas duas Espanhas lutam sem quartel. A guerra civil é uma ameaça para Portugal. O que fazer? Salazar tem que encontrar resposta, rapidamente e de forma decisiva e certa. Podia deixar a situação da Espanha deteriorar-se, transformar-se numa imensa anarquia em que cada região e partido lutasse pelos seus interesses, criando focos de permanente instabilidade política e social. Mas Salazar decide apoiar os nacionalistas desde a primeira hora. Estes usam Portugal como base logística. Por Portugal vão passando as suas armas e suprimentos. Para Salazar, a razão de Estado da nação portuguesa, isto é, o interesse nacional português, é e há de ser sempre o grande condutor da sua política e da sua estratégia. Ora, neste caso do conflito espanhol, uma vitória das esquerdas, uma vitória da Frente Popular em Madrid, dominada pelos comunistas, significaria também o regresso ao centro da política de Madrid da ideia da União Ibérica. Isto é, de uma união entre Portugal e a Espanha, de que é evidente que a Espanha seria o principal beneficiário e o poder dominante. Mas quem é afinal este homem que defende tão energicamente a identidade e a independência portuguesas? É um político realista que sabe que sem liberdade de Portugal não há liberdade dos portugueses. É um político de formação cristã, que por isso sabe que a política é também o reino do mal, mas que é também a realidade, o dia-a-dia, e que nesta há que unir os amigos e os aliados e dividir e neutralizar os inimigos.
Salazar escolhe apoiar Franco com todos os meios à sua disposição, diplomaticamente, logisticamente e com voluntários, os viriatos. Franco ganha a Guerra Civil a 1 de abril de 1939 e ficará para sempre devedor e grato a Salazar. A Segunda Guerra Mundial é outro grande cenário de atuação desta política externa de Salazar. Mais uma vez, a equação é complexa. De um lado está a Alemanha de Hitler, do outro lado estão os aliados, liderados pela Grã-Bretanha. Para Salazar, a discussão não se põe. Portugal não pode deixar de ser aliado da Grã-Bretanha, porque esta controla o acesso ao Império. Senhora dos Mares, cortar-nos-á o contacto com as colónias, no caso de a termos como inimiga. Por isso, a escolha está feita. A geopolítica comanda a política. A situação não era fácil. No verão de 1940, a Alemanha nazi estava no auge do seu poder. Depois da derrota da França em 6 semanas, Hitler só precisava de vencer a Grã-Bretanha para acabar a guerra vitorioso. Franco, por seu lado, tem a pressão dos países do eixo, Alemanha e Itália, seus aliados militares e ideológicos na Guerra Civil. Salazar e Franco assumem a estratégia comum de salvaguardar a neutralidade da península. Franco vai empatando Hitler. Se por um lado não quer hostilizar a Alemanha e a Itália, por outro não quer entrar na guerra. Encontra-se com Hitler em Andaia, na fronteira franco-espanhola, em outubro de 1940. Num ambiente tenso, Franco desfia as dificuldades de entrada da Espanha na guerra. O galego astuto enfrenta o senhor da guerra germânico. Investe numa estratégia de adiamento relativamente ao envolvimento espanhol no conflito, limitando-se a enviar a Divisão Azul para a campanha da Rússia. No meio de tudo isto, o que faz Salazar? Salazar explica aos aliados o jogo de Franco e garante junto destes o desejo de neutralidade de Madrid. Na realidade, a Inglaterra, país beligerante, e os Estados Unidos da América, a potência que a ajuda a sobreviver, desconfiam de Madrid. A criação de um clima de confiança entre a Espanha e as democracias anglo-saxónicas vai ser assegurada por Portugal. É Salazar quem desenha a ponte entre todos. E Salazar vê a sua estratégia triunfar em toda a linha. A península ficou neutra e Portugal guardou o seu império. Tudo o que sempre quis. Mas a história do homem que conduz Portugal no grande jogo da política mundial começou muito antes. Salazar nasceu na freguesia de Santa Combadão em abril de 1889, há 79 anos. É nesta casa que nasce António de Oliveira Salazar em 28 de abril de 1889. Nasce numa família modestíssima de agricultores. Pobre, filho de pobres, e devo à providência a graça de ser pobre. São expressões em que mais tarde se vai rever. Estamos na aldeia de Vimieiro, em Santa Combadão, entre as cordilheiras da Estrela e do Caramulo e o mar. Bom, tinha a ideia que isto estava, enfim, bastante abandonado, mas confesso que não pensei que estivesse tão abandonado e degradado. E eu estava a pensar, olhando para tudo isto, quando a gente compara com os palácios de outros
governantes autoritários e com todo o estado, digamos, de grande pompa e ostentação e de luxo, com as contas nos exílios, com as fortunas acumuladas. De facto, enfim, sem nenhuma espécie de demagogia, acho que se pode dizer que Salazar foi um homem de uma honestidade e de uma probidade extraordinária. Nesse ano de 1889, o mundo e Portugal eram bem diferentes de hoje. Portugal, em Angola e Moçambique, reembarcava na aventura africana. Nascia uma nova geração de heróis do Império, os africanos. E Portugal vivia habitualmente na memória do grande poder que fora no século XVI, no contraste com o pequeno país, na ponta ocidental da Europa. Todos estes fatores marcarão para sempre Salazar. A paisagem bela e agreste das beiras, de Coimbra a Viseu. A religiosidade, a modéstia, as raízes na gente do campo. A percepção desconfiada das hierarquias do nascimento e do dinheiro e da humilhação que podem trazer aos pobres. Quando confrontado pela história com a Guerra Grande e os seus riscos, este homem, educado na sabedoria rural e no seu senso comum, sabe tomar decisões, sabe enfrentar os riscos, sabe correr os perigos. Na verdade, ele que opôs em certo sentido o viver habitualmente ao famosíssimo viver perigosamente do filósofo alemão, também ele sabe viver perigosamente quando estão em jogo os interesses nacionais ou convicções e valores que ele põe acima de tudo. E nesses momentos é capaz de ser grande como os maiores. O filho de camponeses, o académico de Coimbra, reservado, de fato escuro e modos protocolares, sente-se, na sua modéstia tímida, o guardião desse legado de grandeza histórica. O legado dos grandes portugueses que construíram e defenderam a independência da nação. De todos, Salazar se sente o sucessor por direito e por missão. Do rei fundador, Dom Afonso Henriques, guerreiro incansável, político voluntarioso e lúcido. Do infante Dom Henrique, solitário criador das naus do novo império e principal responsável da expansão. De Nuno Álvares, o cavaleiro místico e idealista, que em Aljubarrota salvou a independência de Portugal. De Dom João II, o príncipe perfeito, unificador do poder do Estado, o estratega nacional que sacrificou os próprios familiares por razão de Estado. É em 1899 que Salazar vai a Viseu para fazer o exame de instrução primária, ingressando no ano seguinte no seminário para os estudos secundários. Um seminarista igual a tantos portugueses do começo do século XX, que viam no serviço da Igreja também uma porta para os pobres ascenderem, neste mundo, à dignidade, numa sociedade fechada e socialmente estratificada. Em 1910, está inscrito no curso de Direito da Universidade de Coimbra, no início da República. Coimbra é uma lição de sonho e tradição, o lento é uma canção. Foi este destino singular que o trouxe do Vimieiro e de Viseu aqui para Coimbra. E é também aqui em Coimbra, no CADC, Centro Académico de Democracia Cristã, que ele vai, de certo modo, encontrar e consolidar as suas raízes doutrinárias. Desde a proclamação do liberalismo em Portugal, em 1834, podemos dizer que os católicos tinham sido um bombo da festa e um bode expiatório da Revolução e dos revolucionários. Mas com a República Democrática, em 1910, tornaram-se mesmo cidadãos de segunda classe. Logo no 5 de outubro, houve sacerdotes assassinados. Mais tarde, seguiram-se as expulsões das ordens religiosas, perseguições, vexames e humilhações sem conta, contra os bispos, contra os padres e contra os próprios católicos. Salazar vai refletindo sobre tudo isto, mas o seu grande choque do cotidiano da Primeira República
É a ditadura da rua. A nível político, fora das ruas, os governos duravam pouco tempo e reinavam as quarteladas sucessivas e a fraude eleitoral. Para Salazar, a grande prioridade era criar um Estado ordeiro. Monárquico ou republicano não importava muito, mas que estivesse acima das divisões dos partidos, que fosse pessoa de bem, que mantivesse a ordem e a lei, defendesse as colónias, que, numa palavra, defendesse o prestígio nacional e impusesse o nome de Portugal no mundo. As sucessivas crises governamentais criaram em meados dos anos 20 um clima de crise permanente, gerador de enorme instabilidade social. Salazar torna-se professor da Faculdade de Direito em 1916. Os seus principais estudos concentram-se, entretanto, na área da economia e das finanças. Aí vai publicar A Questão Cerealífera e, mais tarde, O Ágio do Ouro. Em 1917, é doutor em Direito pela Faculdade de Coimbra. A sua primeira experiência política concreta aconteceu em 1921, quando foi eleito deputado pelo Centro Católico. Vai a Lisboa, entra no Parlamento, mas fica só um dia, segundo reza a lenda. A vida parlamentar não o seduz. A influência da tradição antiparlamentarista é óbvia em Salazar. Diz-se que confidenciar ao cardeal Cerejeira ver a situação ideal do exercício do poder ser primeiro-ministro de um rei absoluto. Não se vê como origem do poder, mas como executor de um desígnio superior. Este é o primeiro volume dos Anais da Revolução Nacional, uma obra hoje bastante rara. Eu tinha aqui em casa, veio de um tio meu que me pegou, e é uma obra muito interessante porque tem contados e ilustrados os 20 primeiros anos do Estado Novo, onde se vê a ação e o papel de Salazar, explica também, enfim, a forma como ele vai conseguir depois dominar a partir do momento que entra no governo. Está aqui, penso que é a primeira vinda dele em Lisboa. Os militares tomam conta de poder em maio de 1926. Quando eles vão convidar Salazar a Coimbra, eles sabem que ele é um dos grandes financeiros do país, é um professor de finanças públicas, é um homem que não é político, que não está envolvido na política. Portanto, eles convidam-no para o governo. Aliás, Salazar mais tarde dirá terminantemente: eu não vim para a política, eu vim para o governo. E vem para Lisboa como Ministro das Finanças com dois outros professores de Coimbra, Mendes dos Remédios e Manuel Rodrigues. O poder entre os militares está longe de estar definido e Gomes da Costa entra em conflito com Mendes Cabeçadas. Perante a confusão, os catedráticos retiram-se com uma nota breve e seca dirigida a Gomes da Costa. Os ministros civis foram chamados a exercer uma determinada ação administrativa e essa ação só se lhes afigura possível depois de resolvido o problema político. Ora, este problema, nos termos que foi posto, não é a eles que compete resolver. Nestes termos, os destinatários depõem nas mãos de Vossa Excelência os lugares que lhes confiaram, aguardando a solução definitiva do problema político. Salazar esteve 5 dias no governo. Volta a Coimbra e às suas rotinas. Mas tudo mudara. Vai seguir de perto o problema das finanças, tornando público o seu pensamento através de artigos colocados em jornais, como As Novidades e O Século. E é, ao mesmo tempo, o presidente da comissão que procede à revisão das contribuições e impostos. Nos finais de abril de 1928, o chefe do governo, Coronel Vicente de Freitas, convida Salazar para Ministro das Finanças. Agora, definido o poder político, o problema do Estado fixava-se à volta das finanças, o domínio especial de Salazar. Vai para Lisboa,
ajusta-se com Vicente Freitas e toma posse a 27 de abril. O discurso que então pronuncia é um clássico de um estilo que durante muitos anos o país vai vir a conhecer. Dirigindo-se a Vicente Freitas, diz: não tenho que agradecer-me ter aceitado o encargo, porque representa para mim tão grande sacrifício, por favor ou amabilidade o não faria a ninguém. Faço ao meu país, como dever de consciência, friamente, serenamente cumprido. E mais adiante, quase a finalizar, proferirá outra frase que ficará célebre. Sei muito bem o que quero e para onde vou, mas não se me exija que chegue ao fim em poucos meses. No mais, que o país estude, represente, reclame, discuta, mas que se obedeça quando se chegar à altura de mandar. Salazar, desta vez, tem o apoio firme dos militares. Tem o apoio dos católicos e da Igreja. Tem o apoio dos republicanos conservadores, da maior parte dos monárquicos, dos sidonistas. Tem o apoio das classes altas e médias das cidades. E tem, sobretudo, o apoio do campo conservador, patriota, católico. Para os seus partidários, tornou-se o homem providencial, aquele que pode harmonizar as instituições com os interesses do país. É isto que querem as Forças Armadas, é isto que querem as elites, é isto que quer o país. E a população, em geral, cada vez simpatiza mais com o novo dirigente, porque este, para além do mais, mantém estável o preço do pão, o crítico preço do pão. Para entender o apoio que Salazar e o Estado Novo vão ter entre os portugueses, é preciso, para além da reação à ditadura democrática da Primeira República, conhecer o clima político europeu e internacional. A Revolução Comunista de 1917, que depois da Guerra Civil e da repressão sanguinária tomara o poder na Rússia, foi vista pelas classes altas e médias da Europa como uma grande e próxima ameaça. Os nascentes partidos comunistas propunham-se repetir, por toda a Europa, o modelo soviético. O terror dos bolcheviques pairava sobre o continente. A esquerda revolucionária, a partir de Lenin e da Internacional Comunista, escolhera a violência como forma principal de conquista do poder e o terror como forma de o manter. Concluem muitos que só pela violência podia ser parado. Chegado ao governo, Salazar ataca o problema financeiro com um controle rigoroso da despesa e a melhoria da coleta da receita. E conta com a confiança política que inspira para fazer voltar os capitais imigrados. Finanças em primeiro lugar. Salazar conhecia bem a história política e financeira de Portugal no século XIX para saber que a dívida e o déficit eram o grande problema do Estado em Portugal. Por isso, logo que chega ao governo, a sua primeira preocupação vai ser exigir um total controle das despesas de todos os ministérios. O ritmo de amortização quanto à dívida pública externa, avaliada em percentagem do PIB, é rápido. Ela vai passar de 44% do PIB em 1926 para 32% em 1930. Em 1935, a 19%. Em 1940, estabiliza em 5%. A partir do momento em que há recursos financeiros, podem começar as políticas de fomento e de obras públicas. Antes, na década de 30, Salazar dedica-se a desenvolver a produção agrícola alimentar para baixar as importações, mantendo os preços dos produtos base.
Seguir-se-ão os grandes planos da eletrificação e do fomento hidroelétrico, da construção e reconstrução das infraestruturas rodoviárias, portuárias e ferroviárias, algumas das quais vinham ainda da regeneração. E há um grande investimento em obras públicas e construções sociais em Lisboa e no resto do país, sob a égide do ministro Duarte Pacheco. E assim estão lançadas as bases materiais para as políticas ajusantes ligadas à industrialização, que entretanto ficam para grupos privados, industriais e financeiros. Muitas vezes os críticos e adversários de Salazar acusam-no de ter atrasado economicamente o país. Eu penso que esta crítica tem que ser vista à luz de algumas outras realidades, nomeadamente tem que se fazer uma comparação histórica e relativa, quer dizer, as pessoas hoje vivem, evidentemente vivem melhor hoje do que viviam há 50 anos, mas vivem em Portugal, vivem na Alemanha, vivem na Itália, vivem na Grã-Bretanha, houve um grande crescimento económico em todo este período. Por outro lado, Portugal também foi sempre um país atrasado economicamente, independentemente dos regimes políticos, em relação a estas áreas da Europa Ocidental e da Europa Central, onde a industrialização foi mais cedo. O que é também importante é que nos 40 anos de governo de Salazar, o rendimento nacional cresceu em termos reais cerca de 8 vezes. Quase duplicou entre 1926 e 1939, estagnou e retraiu-se durante os anos de guerra, mas a partir dos anos 50, beneficiando da conjuntura internacional, mas também das políticas internas de fomento e obras públicas, cresceu aceleradamente, para nos últimos anos do anterior regime alcançar as taxas asiáticas de 7 a 8% de crescimento real ao ano. A média foi altíssima e o país aproximou-se, em termos relativos, dos níveis europeus. A imagem é essencial na política contemporânea e Salazar dava de si próprio uma excelente imagem. A imagem da austeridade, de aplicação, de estudo, de capacidade de decisão. Portanto, estava nos antípodas daquilo que era a imagem que a população portuguesa tinha do político médio da Primeira República. Ora, isto reforçou muito a sua capacidade de agir e a sua capacidade de guiar o país. E temos aqui um exemplo interessante disso, até pela sua raridade, que é uma manifestação de regozijo, de afeto e de agradecimento ao Ministro das Finanças. Normalmente os Ministros das Finanças não são alvo deste tipo de manifestações, deste tipo de popularidade. Assim Salazar agarrou o país, como já agarraram os militares e as élites, e criou o mito. Graças à confiança do exército e ao instrumento orçamental, tem o controle da classe política. Agora vai adaptar a Portugal uma doutrina, o nacionalismo autoritário e conservador, para resolver a crise do Estado e levantar a nação. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da economia, o sentimento patriótico, a organização corporativa e o império colonial. Os historiadores dividem-se bastante, até por razões ideológicas, quanto à caracterização política deste regime criado e institucionalizado por Salazar.
Alguns inclinam-se para lhe chamar um fascismo, uma forma portuguesa de fascismo. Outros dizem que essencialmente era a realização da famosíssima democracia orgânica dos papas sociais. Sem dúvida que o regime foi um regime nacionalista, autoritário, conservador, tendo uma economia de mercado, embora com um certo dirigismo, ou seja, uma certa autoridade política sobre a economia. Eu, pessoalmente, sempre achei que o regime não tinha características essenciais ao fascismo. Não era revolucionário, não pretendia usar o Estado, a política, para mudar a sociedade. O professor Borges Macedo, que considero uma autoridade nesta matéria, costumava dizer que o regime, essencialmente, era a reprodução, a institucionalização do pensamento político de Salazar. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. A trilogia Deus, Pátria e Família refletia esse ideário, que ainda é, para o bem e para o mal, o da direita portuguesa. Cristã, patriótica, solidarista, às vezes mesmo desconfiada do capitalismo liberal. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e dar. Foi este espírito de solidariedade humana que inspirou também a política de refugiados na Segunda Guerra Mundial. Da Europa devastada e ocupada, afluíram a Portugal cerca de 1 milhão de refugiados, entre eles mais de 100 mil judeus, incluindo os que tinham recebido os vistos do Consulado de Bordeus. Há repetidas provas do interesse de Salazar pelo acolhimento e condições de saúde e bem-estar destas pessoas. E Lisboa foi assim, nestes anos da Guerra Mundial, um oásis de paz, uma miragem e um ponto de esperança no extremo ocidental da Europa. Plane to Lisbon. Would you like to be on it? Why? What's in Lisbon? Clipper to America. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental... Foi daqui, deste edifício, sua residência como primeiro-ministro, que Salazar governou Portugal. O estilo e a forma de governo de Salazar coadunam-se muito com a sua personalidade. Era um estilo altamente centralizador, muito organizado, com as decisões baseadas geralmente em informações de colaboradores de grande confiança. Lembra em muitos aspectos, segundo um dos seus biógrafos, o estilo de Filipe II, rei de Espanha, que também foi rei de Portugal. O despacho minucioso, a decisão ponderada, o comando do império sem emoções, pelo menos perceptíveis aos seus próximos. O padrão das descobertas é, com os outros monumentos da Foz do Tejo, a Torre de Belém e os Jerónimos, um dos grandes símbolos da expansão portuguesa. Salazar considerava o infante Dom Henrique e os seus companheiros das navegações entre os grandes heróis de Portugal. Mas Salazar acreditava que Portugal sem ultramar, além de perder grande parte da sua importância, corria o risco, num futuro de médio e longo prazo, de vir a ser absorvido na Península Ibérica, deixando de existir como Estado independente, e que essa perda do Estado punha em questão a sobrevivência da nação. Por isso ele lutou, no seu tempo, como pôde e com todas as armas,
para defender o que considerava o legado dos grandes portugueses que o tinham precedido. Mas ter um império ultramarino até aos anos 50 era normal na Europa. Tinham-no muito maior os ingleses e os franceses. Mas é precisamente nesses anos 50 que tudo vai começar a mudar, com os famosos ventos da mudança mencionados por Macmillan. E aí Portugal vai ficar mais isolado. Depois de, nas últimas semanas, ter realizado poderosa concentração de forças, a União Indiana iniciou hoje a agressão contra o Estado português da Índia, segundo acaba de confirmar o Governador-Geral. Em 1954, um ano antes da Conferência de Bandung, que vai marcar o início do movimento anticolonial, as coisas começam a mudar também para os portugueses. Na Índia, Nehru ordena o ataque aos enclaves de Dadra e Nagar Haveli. E em dezembro de 1961, o exército indiano conquista a Índia portuguesa. Mas um dia, em Angola foi-nos imposta a guerra mais cruel. Ódios que não merecíamos e maldade que não justificávamos. Em Luanda, a 4 de fevereiro, vários grupos armados de militantes do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, atacam cadeias, esquadras de polícia e outros edifícios públicos, causando grande perturbação e alarme em toda a cidade. Começara a Guerra da África. Angola, março de 1961. Mas é a 15 de março que o grande ataque se abate sobre o norte de Angola, quando milhares de seguidores da UPA, da Ordem Roberto, atacam fazendas de café e povoações, assassinando milhares de pessoas. Todos em força para Angola, ordenou Salazar. E os soldados de Portugal, que detêm nas mãos o facho quase milenário da pátria, responderam presente. Com as derrotas e desaires de franceses e ingleses, na Indochina, em Suez e na Argélia, confirmava-se o fim do mundo eurocêntrico. Mudara o xadrez político mundial e chegava uma nova ordem bipolar, soviética e americana. No Ocidente, acabara o Império Britânico e eram os Estados Unidos, agora, os novos donos do grande jogo. E Salazar, apesar de contrariado, estava consciente destas novas regras da ordem mundial. Tudo isto concluía, leva-nos a pôr em primeiro lugar a defesa e existência portuguesa do nosso ultramar e, acima de tudo, do ultramar africano, como a própria razão de ser da independência nacional, sendo tudo o mais secundário em face desta necessidade. Para Salazar e para o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, a defesa militar do ultramar impunha-se, pois sem a soberania política e sem a ocupação política ou administrativa dessas áreas, ficaria reduzido ao retângulo europeu. E ao retângulo europeu situado numa península onde a Espanha era forte, unida e desenvolvida. E numa Europa onde a Inglaterra perdera muito do seu prestígio e da sua força. Mas no plano diplomático, Portugal estava longe de ser um par isolado, marginalizado, longe das nações civilizadas. Orgulhosamente sós foi uma fórmula lapidar, mas para uso interno. Na realidade, as relações externas do país, nos anos 50 e 60, mantiveram-se normais. Portugal era membro das Nações Unidas e das suas agências, da NATO, da EFTA, da OCDE, do Banco Mundial, do Fundo Monetário. A questão da defesa política, militar e diplomática do Império foi a grande batalha de Salazar e do Portugal que ele governou, a sua última crise, o seu último combate. A situação militar em Angola recuperou-se e a partir daí houve um extraordinário período de desenvolvimento económico e social que
só parou em 1974. Também em Moçambique, apesar de condições económicas e sociais mais difíceis, a guerrilha da Frelimo foi contida a norte de Zambeze. A Guiné foi sempre mais difícil. Mas as Forças Armadas cumpriram os seus objetivos defensivos e quando veio o 25 de abril de 1974, com exceção do Estado da Índia, Portugal mantinha o controle territorial de todo o Império. Em setembro de 1968, Salazar sofre um grave acidente vascular cerebral e fica incapacitado de exercer funções. O Presidente da República, depois de ouvidos vários especialistas e o Conselho de Estado, com alguma relutância, decide substituí-lo pelo professor Marcelo Caetano. Só podemos entender a grandeza e os grandes homens historicamente, isto é, no tempo que viveram, face aos condicionalismos culturais e políticos, internos e externos, que encontraram. Como patriota e como católico, Salazar viveu e conheceu a República Democrática como um regime negativo para a nação. Ele não era um democrata ou liberal em política, mas tampouco foi um totalitário. O Estado Novo exerceu uma censura prévia em relação aos jornais e procedeu à detenção preventiva de opositores, como fariam aliás os governos provisórios e o COPCOM até ao verão de 1975. Mas entre 1936 e 1954, centenas de presos políticos passaram pela colónia penal do Tarrafal, em Cabo Verde, onde vieram a morrer de doença cerca de 3 dezenas. Nos territórios africanos, sobretudo até às reformas de 1961, verificavam-se situações graves de exploração, de brutalidade e até de supremacia racial comuns às situações coloniais, mesmo nos Estados democráticos. Não podemos nem devemos dar por inexistentes ou menos significativos estes factos. E vivendo hoje num regime de liberdades, choca e é compreensível que choque, ainda mais, aqueles cujos familiares, amigos ou correligionários passaram por elas. Mas temos que atender à época e ao conjunto. Estamos no período em que os comunistas, na União Soviética de Stalin, prenderam e massacraram milhões de famílias. Em que em Espanha, uma guerra civil matou 500 mil de pessoas, muitas abatidas por listas na retaguarda. Em que muitos milhões de civis na Europa foram as vítimas colaterais das razões de Estado das potências e das políticas europeias, com a guerra, a oposição, a resistência e o genocídio. Quanto ao regime que fundara, Salazar não tinha grandes ilusões sobre a sua duração, uma vez ele desaparecido. Pessimista ou realista, resignara-se a não poder ter influência, nem poder para além da morte. Como quanto à ponte sobre o Tejo, Ponte Salazar, teria tido um comentário desenganado na ocasião da sua inauguração, e que o seu nome não ficaria ali muito tempo. Declaro aberto ao tráfego a Ponte Salazar. Previu e não proveu? Ou sabia que, para além da sua morte, a sua vontade, essa vontade que o atara ao leme do país, como nos versos de Pessoa, Bartolomeu fora atado pela vontade de Dom João II, já não contaria nada. Salazar não foi um político populista e nem sequer quis ser um político popular. Também, na verdade, as circunstâncias em que chegou ao poder e as circunstâncias em que o exerceu permitiam-lhe perfeitamente dispensar a política espetáculo e a retórica que lhe está ligada. Por isso, exerceu o poder de um modo por vezes distante, protocolar, sem grandes manifestações de simpatia ou de popularidade. O seu valor
A sua missão, o seu fim único era Portugal. Viva Portugal! A nação portuguesa, vista como um ser histórico, mas bem vivo. Uma comunidade no tempo e no espaço, uma comunidade feita de história, de memória, de sonhos, de projetos coletivos, da qual se considerava responsável e primeiro servidor. E Portugal para ele valia e justificava tudo, inclusive as práticas, consequências e custos de um regime autoritário e limitador das liberdades públicas, e que podia também dar, a nível de execução, lugar aos abusos e arbítrios do poder. Mas sendo rigoroso e até às vezes mesmo duro, quando estava em jogo o interesse público, Salazar nunca abusou de poder, nem nunca usou esse enorme poder que teve para caprichos pessoais ou vinganças, e muito menos para a prática de qualquer ato menos honesto por ele ou por alguns de seus familiares ou amigos. Nisso era também inflexível. Não há até 1968 escândalos de alta corrupção em Portugal. O argumento de que havia censura que os encobria já não vinga, pois depois do 25 de Abril tais escândalos teriam aparecido e bem que os procuraram. Salazar está aqui sepultado nesta campa rasa do cemitério do Vimieiro. Foi um patriota e um grande português, para bem e para mal, a partir de um certo momento, decidiu não mudar, que preferiu resistir, adaptar-se ao mundo que o rodeava. O seu lema poderia ter sido o lema de Guilherme Taciturno: Je maintiendrai. Eu manterei, eu guardarei, eu conservarei. Foi isso que ele entendeu ser o melhor, manter e guardar Portugal como o tinha recebido. Foi isso que ele fez. O futuro, ele tinha a consciência que já não lhe pertencia a ele, mas a Deus e aos outros portugueses. Se o seu voto vai para António de Oliveira Salazar, marque 760-10-2003. Já sabe, pode atribuir um voto por cada número de telefone, seja ele fixo ou móvel. E se quiser aumentar os seus conhecimentos sobre a vida do ex-presidente do Conselho, ou a época, ou sobre o Estado Novo, aqui ficam algumas sugestões. De um dos seus mais diretos colaboradores, Franco Nogueira, Ministro dos Negócios Estrangeiros, a biografia de Salazar em 3 volumes, editada pela Atlântida Editora. Máscaras de Salazar, do jornalista e escritor Fernando da Costa, editado pela Casa das Letras, uma nova edição, revista e aumentada. Da editorial Estampa e com direção do professor José Matoso, na coleção História de Portugal, este volume dedicado ao Estado Novo, com coordenação de Fernando Rosas. Uma outra coleção, esta do Círculo de Leitores, nas fotobiografias do século XX, com direção de Joaquim Vieira, o volume dedicado a António de Oliveira Salazar, e num registro mais leve, um thriller de Domingos Amaral, recentemente editado, Enquanto Salazar Dormia, também da Casa das Letras, um romance passado na Lisboa de 1941. Amanhã aqui estarei de novo para falar de outro dos nossos 10 finalistas cuja vida esteve intrinsecamente ligada à de Salazar, Aristides de Sousa Mendes. Até amanhã.